Mónica Martins nasceu no Porto e sempre por lá viveu. Há 11 anos terminou o curso profissional de técnica assistente e menos de um mês depois estava a trabalhar como administrativa numa conceituada universidade. Também no amor, a vida corria na perfeição. Mónica tinha encontrado o homem perfeito, com quem casou e com quem teve 2 filhas saudáveis. Mónica tinha razões mais do que suficientes para sorrir e considerava-se uma mulher feliz quando o ano passado teve o primeiro ataque de pânico. A ansiedade começou a afetá-la de tal forma que resolveu pedir ajuda psicológica. E ela aqui está. Olá, Mónica, muito boa tarde. Olá, Fátima, boa tarde. Mónica, vamos lá ver, pela reportagem que nós vimos agora, até um determinado momento da sua vida, eu diria que tudo rolava normalmente, não é? Exatamente. Normalmente, trabalho, vida familiar, não havia assim nada que lhe causasse stress em demasia. Não, só mesmo em termos dos cuidados... Com a sua saúde. Com a minha saúde e com as minhas filhas, quando as tive, não é? A nível da sua saúde, conte-me lá, o que é que se passava? Porque havia aí uma situação que a preocupava, não é? Sim, eu tenho uma taquicardia, portanto, que só foi diagnosticada também há cerca de um ano, mas já tinha crises de arritmia desde os 14 anos e só há cerca de um ano é que conseguiram mesmo detectar o... Ah, não sabia exatamente o que tinha? Não. Oh. Tinha as crises, quando chegava ao hospital já tinha passado, quando fazia o eletrocardiograma já não... Não registava nada, já não registava nada, E desta última vez que aconteceu, conseguiram então... Perceber que tinha uma arritmia. Que tinha uma taquicardia. Pronto, e isso claro que me preocupou imenso e preocupa-me imenso. O que me leva também por vezes a ter algum medo e algum receio. Mas o facto de saber que tinha esta taquicardia, acha que a deixou, olhando agora a esta distância, acha que a deixou particularmente ansiosa, receosa de ter alguma coisa que não fosse controlável, vamos dizer assim? É sim, não, nesse aspecto não. Eu sempre me habituei a ter e controlar perfeitamente as arritmias. Não era isso que me provocava ansiedade. Não, claro que desta última vez que me foi muito forte, posso dizer que marcou-me imenso, marcou-me muito. Quero contar essa situação em que de repente a coisa se descontrolou e esse episódio marcou bastante. Quero contar. Marcou muito porque eu estava a falar ao telemóvel com uma amiga e a mudar a fralda à minha filha mais nova e de repente desencadeia uma arritmia, portanto o coração começa a acelerar. Mas assim do nada? Do nada. Explique-nos quais são os sintomas, Mónica, para nós sabermos. Os sintomas da arritmia. Simplesmente o coração dispara, sem mais nem menos. Eu tinha a pulsação a 250. E tive assim durante 3 horas. Cheguei ao hospital, ainda estava... Teve que ir para o hospital, claro. Tive que ir para o hospital, foi chamado o INEM e realmente tive que ir para o hospital. Pronto, e foi aí que detectaram então a tal taquicardia que eu tenho. E acha que esse episódio teve peso? Ou seja, o facto de ter muito peso, porque foi um cenário assim um bocadinho complicado, porque depois tive os médicos todos ali à minha volta, tive quase a tomar uma medicação que ia ser horrível, portanto foi assim um episódio que me marcou muito, traumático mesmo. Mesmo muito. E por aquilo que eu percebo, ainda levou algum tempo a estabilizar, porque me diz que estive assim 3 horas. 3 horas. Quanto tempo é que esteve nesta situação? Bastante tempo, não é? E isto marcou-a. Marcou muito. Marcou-a. Foi a partir daí que, ou seja, foi depois desta situação que apareceu o primeiro episódio de pânico? Foi, por coincidência foi. Não quer dizer que esteja relacionado com... Mas a verdade é que foi. Mas a verdade é que foi. Qual foi o primeiro episódio? Onde é que estava a fazer o quê? O que é que se recorda, diga-me? Recordo-me que estava no café com o meu marido e com as minhas filhas e com a minha mãe. E de repente começo a sentir assim uns suores. Mas diz de repente, é do nada? Do nada. Estava a conversar com o marido e com as filhas? Estávamos a tomar café e do nada começo a sentir o corpo assim a tremer e com suores. E virei para o meu marido e disse, olha, eu não me estou a sentir nada bem. Vamos embora que eu não me estou a sentir mesmo bem. E ele olhou para mim e disse,
bem, realmente tu não estás nada bem. Pegamos, viemos embora. Ao chegar a casa, na garagem, comecei a sentir a sensação de desmaio, fraqueza, sentia tremores nas pernas. Deu-me até um desarranjo intestinal. Tudo ao mesmo tempo? Tudo. Foi aí o primeiro... E procurou ajuda médica nesse dia, hospital? Não, esperou que lhe passasse. Fiquei em casa, sentada, respirei fundo e tentei que passasse. Eu acho que é importante nós aqui percebermos realmente o que é isto do pânico. E temos na nossa companhia o Dr. Jorge Mota Pereira, que é psiquiatra. Olá, Sr. Doutor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu acho que preciso da sua ajuda já. O que é isto de um ataque de pânico e quais são os sintomas? Porque se calhar há muitas pessoas que viveram isto que a Mónica acaba de viver sem fazer ideia, e até estão a viver repetidamente, que estão a ter um ataque de pânico. 100 a 300 mil portugueses têm perturbação de pânico. É um número bastante elevado. Ataques de pânico, provavelmente 30% de nós, ao longo da vida, vai ter pelo menos um ataque de pânico. Não é? Perturbação de pânico já é diferente. Além de ter vários ataques de pânico ao longo de algum tempo, com determinadas características, algumas delas foram referidas pela Mónica, habitualmente a pessoa está a antecipar quando é que vai ter o próximo ataque de pânico. Portanto, pelo menos há um mês está a pensar quando é que eu vou ter outro ataque de pânico, quando é que eu vou perder o controlo, quando é que eu vou desmaiar, quando é que eu vou morrer, quando é que me vai acontecer alguma coisa, quando é que vou ter que chamar o INEM. Está sempre a sofrer por antecipação. Exatamente. Exatamente. Perturbação de pânico, por definição, é assim. Portanto, há uma antecipação daquilo que irá acontecer. Portanto, e a pessoa vive neste medo permanente que chega ao isolamento completo em casa, quando a pessoa começa a sair, começa a ter ataques de pânico. Habitualmente estes sintomas são muito comuns. A pessoa começar a ficar tonta, começar a sentir que lhe falta... Enumérios, doutor, só para arrumarmos a casa. Então, sentir-se tonta... Falta de ar. Sentir que o coração está a bater muito depressa, sentir que começa a ficar com formigueiros nos dedos, alterações intestinais, medo intenso de cair, de perder o controle, de desmaiar, contraturas musculares, arrepios de frio, arrepios, sensações de calor, uma miríade de sintomas que a pessoa não faz ideia do que está a passar e é extremamente aflitiva. E a maior parte das pessoas acaba por recorrer, nas primeiras vezes pelo menos, à urgência. Exatamente. Doutor, e uma outra questão, ainda pegando aqui no exemplo da Mónica, porque eu perguntava à Mónica, mas nesse primeiro episódio, Mónica estava numa situação normal, a tomar um café com o marido. E porquê é que eu estou a fazer referência a isto? Poderia estar numa situação estressante. Imagine, qualquer coisa que tivesse acontecido muito estressante. Exato. E que a Mónica estivesse ali muito aflita e com isto tivesse um ataque de pânico. Não era o caso. Por definição, a grande maioria dos ataques de pânico são despoletados do nada. Não tem que haver nada causador do ataque de pânico. Às vezes há, mas habitualmente a grande maioria é do nada. É a própria definição do ataque de pânico. Do nada, sem mais nem menos... até mesmo durante o sono, a pessoa acorda aflita com estes sintomas todos e não sabe o que está a passar. E aí depois entramos em todo o outro processo que é necessário trabalhar à volta disto. Muito bem, já vamos falar disso, doutor. Já vamos esclarecer tudo isso e continuar também a conversa aqui com a nossa Mónica, que nos irá explicar qual foi a continuação deste trajeto, porque isto foi apenas o primeiro de muitos que a Mónica viveu. Hoje é diferente. Vamos agora relembrar os nossos espectadores que temos hoje, para o final da nossa emissão, bem perto das 18 horas, um prémio para si, prémio garantido, um prémio de 1000 euros garantidos, mais o valor de uma estrela. 1000 euros garantidos mais o valor de uma estrela através do nosso número de telefone 760 100 760, mas mais importante que tudo é saber que estas suas inscrições permanecem válidas para amanhã. É verdade, amanhã é o dia que nós vamos entregar um apartamento extraordinário, se calhar a si, que neste momento está com o telefone na mão a pensar ligo, não ligo, ligo, não ligo, e olha, enquanto pensa e não pensa, há não sei quantas pessoas que se antecipam e que marcam realmente o número do telefone. Por isso, pense no apartamento que vamos entregar amanhã e que quer que
que seja seu, pensa nos pelo menos 1000 euros que hoje vamos entregar e que também quer que sejam seus. Portanto, para tudo isto tem apenas uma solução muito simples e que custa 60 cêntimos mais IVA. Uma chamada telefónica para o nosso número 760 100 760. E recordo, quanto mais vezes ligar, maiores são as probabilidades de ganhar. 760 100 760. Ora bem, Mónica, este foi o primeiro ataque de muitos. Exatamente. Que surgiam sempre assim, do nada. Sempre, do nada. E com as mesmas características deste que nos revelou? Basicamente, sim. As sensações eram basicamente sempre as mesmas. As mesmas. Não é? Pronto. As circunstâncias é que passaram a ser outras. Eu, todos os dias, eu posso dizer que houve uma fase que eu todos os dias tinha um ataque de pânico. 1 ou 2 ataques de pânico. Um deles era a conduzir, quando saía do trabalho. Mas porquê? Porque tinha medo de ter um acidente? Não, porque tinha medo... não sei, tinha medo... eu começava a pensar, vou-me sentir mal, assim do nada. Vou-me sentir mal, não vou conseguir conduzir o carro. Eu não vou conseguir conduzir, e depois o que é que eu vou fazer? Vou parar a meio da autoestrada, porque ainda por cima tinha que fazer sempre o trajeto em autoestrada para trabalho, casa, trabalho, com as minhas filhas, sozinha. Pequeninas. E começava a pensar nisso, e vou-me sentir mal, depois o que é que eu faço? Paro, peço ajuda ao veículo. Ou seja, entrava neste filme e já dele não saía. Já não saía, não. E quando assim era, precisava o quê? De pedir ajuda? Ajuda médica, quero dizer. Nessas alturas, como eu costumo dizer, tinha as minhas muletas, onde eu me agarrava a elas, que era o meu marido e a minha mãe, na qual, coitados, sofreram um bocadinho e eu passava a vida a ligar-lhes para o telemóvel, porque era a única forma que eu tinha de me abstrair daquela sensação, daquelas sensações que eu estava a ter. No fundo, distrair o seu pensamento, distrair não é? O meu pensamento, exatamente. Eu ligava-lhes, mas nunca lhes disse... Eu estou a ter um ataque de... Não, nunca. Não. Simplesmente ligava e perguntava à minha mãe, olha como é que as meninas se portaram no colégio, ao meu marido, olha como é que correu o trabalho. E enquanto essa conversa durava... Eu chegava à casa, pronto. E ficava mais calma. Mas não deve ter sido fácil, Mónica, para quem estava à sua volta, não só, vamos lá ver, antes de mais compreender o que se passava consigo, porque às tantas, às vezes até surge saturação para a pessoa não compreender o que se passa, não é? Viveu isso? Vivi. Muito. Como é que o seu marido reagiu a esta fase? Que isto ainda durou algum tempo, não é? Durou. É assim, eu acho que por um lado ele até reagiu bem e foi compreensivo isto, porque também eu tentei explicar e fui à internet até tirar algumas informações para ele também perceber, e posso dizer que ele me ajudou imenso. Quando eu tinha os ataques de pânico em casa, ele tinha que me acalmar e ajudar-me, e isso ele fazia, por isso a ajuda dele foi crucial e fundamental, como a ajuda da minha mãe também, porque eu cheguei a um ponto em que eu já não conseguia estar em casa sozinha com as minhas filhas. Mas porque tinha pânico dele? Porque eu tinha medo de que me desse um ataque de pânico. E depois o que é que fazia com elas, não é? Exatamente. Por isso o meu marido trabalha por turnos e muitas das vezes era a minha mãe que ia lá para casa e que ficava comigo e com as minhas filhas. Por no isso trabalho também... não tinha estes ataques de pânico? Nunca tive. Era só em situações familiares? Só situações familiares e a conduzir. No trabalho nunca tive, nunca. Aliás, o trabalho para mim era um... Terapêutico. Terapêutico, exatamente. O que é curioso, não é? Porque às vezes o trabalho é fonte de grande stress, mas aqui não era o caso. Como é que está a Mónica hoje? Porque a Mónica, entretanto, enfim, devidamente acompanhada pelo Dr. Jorge, não é? Exatamente, me ajudou imenso. Que ajudou imenso. Como é que está hoje? Se faz uma vida normal? Normalíssima. Normalíssima. Normal, vou ao ginásio, coisa que não ia porque tinha receio. Vou sozinha a qualquer lado, com as minhas filhas, se tiver que ficar em casa com elas fico. Normal, já não tenho esses pensamentos, portanto... E está ao fim de quanto tempo de tratamento com o Dr. Jorge? Portanto, eu comecei as consultas, julgo eu, em finais de janeiro, fevereiro, por isso... Deste ano? Deste ano. Ah, e já está assim com essa tranquilidade há algum tempo?
Nota-se na sua cara, porque está aí fresca e airosa, não é? Fresca e airosa. Sim. Doutor, uma das coisas que se calhar muitas pessoas pensam é que tratar, eu chamo o quê? Patologia, doutor? Doença? Perturbação, doença. Pronto. Que tratar esta perturbação é uma coisa muito complexa, que leva muito tempo. Mas eu tenho aqui um testemunho que não é assim tanto tempo, não é? Eu vejo uma mulher agora com a sua vida normal. Não, acima de tudo, é preciso ter tempo para ouvir o doente, fazer uma história clínica muito bem feita na primeira consulta. E é claro que o médico está sempre em vantagem, porque há muitas causas orgânicas, causas médicas que podem despoltar ataques, crises de taquicardia, e temos que distinguir muito bem onde é que termina o orgânico e onde é que começa o psicológico. E por isso é que é muito importante o médico fazer essa triagem inicial do orgânico versus psicológico. O alcoolismo muitas vezes pode estar associado a ataques de pânico, às drogas. Portanto, fazer essa exclusão inicial, não achar logo de início que estamos perante a perturbação de pânico ou ataques de pânico e iniciar psicoterapia ou outro tipo de tratamentos para isto, porque realmente por detrás às vezes podem estar situações fatais e situações que precisam de tratamento médico. Após isso, mais de 90% dos casos possivelmente têm uma resposta excelente com os fármacos adequados. Com uma história clínica bem feita e depois de chegarmos a este diagnóstico, que é o que está um bocadinho mal, se calhar, em Portugal, pelo que eu sei, em média, primeiro que cheguem ao psiquiatra e a este diagnóstico passam por 6 médicos diferentes. Portanto, é uma patologia que habitualmente é diagnosticada um bocadinho tarde. Após o momento que é diagnosticada e tratada, a taxa de sucesso é bastante alta. O que é muito bom. Doutor, no próximo testemunho vamos falar de tratamento, para se perceber então os tratamentos que existem. Mónica, é muito bom tê-la aqui para contar um antes e um depois. Exatamente. E saber que hoje faz a sua vida normal. Normal. Quer deixar alguma mensagem? Disse-me que queria fazer um agradecimento. Diga. Quero agradecer imenso aos meus colegas de trabalho, que para mim foram cruciais, porque compreenderam perfeitamente a minha situação, ajudaram-me imenso, e quero deixar mesmo um agradecimento do fundo do coração às minhas colegas de trabalho. Foram fundamentais neste percurso? Fundamentais, porque sem elas se calhar estaria, como deve estar muita gente em casa, com medo de sair cá fora, com medo de procurar ajuda. E é isso que devem fazer, procurar ajuda. Não só ir pelo que o médico assistente diz, procurar mesmo, não ter preconceito, nem vergonha de procurar uma ajuda especializada, um psiquiatra. Não têm que ter. Têm que agir, não podem simplesmente desistir. Muito bem. Fica aqui a bonita mensagem da nossa Mónica, que eu acho que é importante. Um grande aplauso. Muito obrigada. Obrigada, eu. Obrigada.